Em 1987, o príncipe Harry já era considerado um membro rebelde da família real. Essa reputação tem fundamento, como comprovam as cartas particulares escritas por sua mãe, a princesa Diana. A caligrafia é inconfundível e a assinatura confirma que as cartas foram escritas pela princesa Diana. Duas princesas que nunca foram próximas trocaram uma carta secreta. A princesa Anne, presa ao dever, e a princesa Diana, movida pela emoção, eram mundos à parte, implorando para serem ouvidas e vistas. O relacionamento distante entre elas alimentou inúmeros rumores, mas 26 anos depois, uma carta particular trocada entre as duas veio à tona. Por que Diana escreveu para Anne? Seria um aviso, um apelo ou um segredo que a família real queria manter enterrado? Junte-se a nós enquanto desvendamos a carta perdida de Diana para a princesa Anne. A carta secreta de Diana para Anne. Numa manhã fria em Essex, Inglaterra, no início de 2024, as mãos do leiloeiro James Parker tremiam enquanto ele abria uma caixa antiga e empoeirada, repleta de cartas da princesa Diana. Cartas particulares escritas pela falecida princesa Diana seriam leiloadas hoje na Inglaterra. Dentro da caixa, havia bilhetes de agradecimento e mensagens carinhosas que seriam colocadas em leilão. Mas uma carta em particular chamou a atenção, um envelope lacrado endereçado à princesa Anne. Essa carta mudaria tudo o que sabemos sobre a família real. Ela estava guardada em uma coleção particular desde a morte de Diana em 1997. Ao contrário de suas outras cartas, que frequentemente eram vendidas ou divulgadas na imprensa, esta permaneceu lacrada por 26 anos. O envelope cor creme tinha o timbre real de Diana, e sua caligrafia impecável ainda era legível depois de todos esses anos. Quando a notícia da carta se espalhou, especialistas da realeza viajaram rapidamente para Essex. Entre eles estava a doutora Sarah Matthews, uma historiadora renomada que estudou as cartas de Diana. Ela notou que, ao contrário de outras que apresentavam dobras, tinta desbotada e bordas desgastadas pelo manuseio frequente, esta carta parecia quase intocada. Era como se tivesse sido lacrada ontem, perfeitamente preservada, apesar dos muitos anos que haviam se passado. O percurso da carta até a casa de leilões tornou a história ainda mais misteriosa. Ela havia pertencido a 3 pessoas diferentes, mas nunca foi aberta. O último proprietário, um banqueiro aposentado chamado Thomas Henderson, a comprou em 2001 de alguém que havia trabalhado para a família real. Essa pessoa optou por permanecer anônima. Especialistas que estudavam o envelope notaram algo incomum, um pequeno selo de cera vermelha com o brasão pessoal de Diana. Era diferente do selo real que ela costumava usar. Isso demonstrava a grande importância da carta, pois Diana utilizava esse selo especial apenas para suas mensagens mais privadas. As palavras contidas na carta eram ainda mais surpreendentes do que sua história. Diana a escreveu no início de 1997, apenas alguns meses antes de falecer em Paris. A princesa, que passou a vida sob o olhar implacável do público, morreu em um acidente de carro em alta velocidade. Sua mensagem não estava repleta de raiva ou tristeza. Em vez disso, ela compartilhou calmamente seus pensamentos sobre o futuro da família real. Ela também fez um pedido inesperado a Anne, a única pessoa que sempre a manteve à distância. Diana escreveu sobre as mudanças que acreditava que ocorreriam na família real. Em 1997, essas mudanças pareciam improváveis, mas agora parecem reais. Ela falou sobre a necessidade de a família real se adaptar ao crescente poder da mídia e suas preocupações sobre como tudo isso afetaria seus filhos pequenos, William e Harry. A parte mais surpreendente foi como Diana falou sobre Anne. Mesmo nunca tendo sido próximas, ela escreveu com respeito e compreensão. Admitiu que eram diferentes, mas elogiou Anne por ser forte e leal à família real. Então veio a parte mais importante. Diana pediu a Anne que cuidasse de William e Harry caso algo lhe acontecesse. O momento em que Diana fez o pedido tornou-o ainda mais importante. No início de 1997, ela estava se dedicando mais a trabalhos de caridade, especialmente na luta contra as minas terrestres. Em 1997, a princesa Diana chocou o mundo ao atravessar um campo minado em Angola. Esse trabalho a levou a lugares perigosos e desagradou algumas pessoas poderosas. A carta demonstrava que ela se sentia insegura, mas ainda assim estava determinada a seguir em frente. O historiador da realeza Dr. James Bennett afirmou que a carta mostrava que Diana entendia bem de política. Ela escreveu sobre os mesmos problemas que a família real enfrenta hoje, como manter as tradições e, ao mesmo tempo, atender às expectativas modernas e o conflito entre a vida privada e o dever real. Ela viu tudo antes de acontecer. O palácio não se pronunciou sobre a carta, mas o silêncio deles diz muito. Eles não disseram se é verdadeira ou falsa.
No entanto, especialistas em caligrafia que estudaram outras cartas de Diana acreditam que seja autêntica. O papel, a tinta e o estilo de escrita são os mesmos de suas outras cartas confirmadas do início de 1997. Hoje, a carta é mantida em segurança em uma sala especial da Biblioteca Britânica, onde especialistas ainda a estudam. A descoberta deu início a novas discussões sobre a vida de Diana e como ela enxergava o futuro da família real. Mais importante ainda, mudou a forma como as pessoas veem seu relacionamento com Anne. Mesmo sendo diferentes, Diana parecia confiar em Anne de uma maneira que outros nunca perceberam. Esta carta, mantida em segredo por muitos anos, não trata apenas do passado. Ela nos ajuda a entender a família real hoje. William e Harry seguiram caminhos muito diferentes, e a monarquia ainda está lidando com as mudanças que Diana previu que ocorreriam. Mas a última mensagem de Diana ia além do futuro da monarquia. Nos meses que antecederam sua morte, suas cartas tornaram-se mais urgentes. Mas por que ela sentiu que era tão importante escrever para Anne, alguém com quem nunca teve muita proximidade, um alerta de mãe, uma esperança de princesa? Na primavera de 1997, a secretária de Diana percebeu uma mudança nela. Diana, como sempre, era cuidadosa com suas cartas, mas agora escrevia com mais frequência. Sua caligrafia, geralmente impecável e elegante, parecia apressada, como se ela sentisse que o tempo estava se esgotando. Ken Williams, um ex-oficial de proteção real que trabalhou com Diana em seus últimos meses, lembrava-se de como ela parecia inquieta. Ela frequentemente ficava acordada até tarde da noite escrevendo. Às vezes ele a encontrava de manhã cedo, ainda em sua escrivaninha com cartas lacradas ao seu redor. Essas cartas não eram as suas habituais mensagens amáveis para amigos ou bilhetes de agradecimento para instituições de caridade. Eram sérias, repletas de avisos, segredos e o que pareciam ser instruções finais. Seu mordomo, Paul Burrell, recebeu uma em que ela escrevia sobre forças obscuras à sua volta. Paul Burrell teve um lugar privilegiado na casa da família real, acompanhando tudo de perto. Ele trabalhou ao lado da realeza por 20 anos, começando como lacaio da rainha antes de se tornar mordomo da princesa Diana. Sua amiga Lucia Flecha de Lima recebeu outra carta mencionando pessoas poderosas que queriam que ela se mantivesse em silêncio. A carta para Anne era diferente das outras. Escrita em papel timbrado da própria Diana no Palácio de Kensington, revelava um lado dela que poucos conheciam, calma, ponderada e capaz de vislumbrar o futuro. Ela escreveu sobre o declínio dos antigos costumes da família real e sobre como William e Harry precisariam da liberdade para fazer suas próprias escolhas. Patrick Jefferson, secretário particular de Diana, entre 1996 e 1997, explicou que Diana vinha observando Anne há muito tempo. Apesar de serem muito diferentes, Diana respeitava a maneira como Anne se mantinha fiel a si mesma enquanto servia a família real. Ela percebeu algo em Anne que muitos outros ignoraram. A carta revelou o quanto Diana compreendia as dificuldades que seus filhos enfrentariam. Ela escreveu sobre as rígidas regras da realeza, a atenção pública incessante e a pressão para sempre parecer perfeita. Essas não eram apenas as preocupações de uma mãe, eram alertas de alguém que havia vivenciado tudo aquilo. Lady Sarah McCorquodale, irmã de Diana, afirmou posteriormente que Diana compartilhava as mesmas preocupações com sua família. Ela acreditava que a família real teria que mudar, quer quisesse ou não. Ela temia que seus filhos ficassem no meio de tudo isso. A parte mais surpreendente da carta foi o pedido de Diana a Anne. Ela não pediu proteção da maneira usual. Em vez disso, pediu compreensão. Queria alguém que ajudasse William e Harry com a vida na realeza, permitindo que eles fossem eles mesmos. Anne, que sempre trilhou seu próprio caminho na família real, parecia a pessoa certa. A carta também mencionava o trabalho beneficente de Diana, especialmente sua luta contra as minas terrestres. Ela escreveu sobre suas viagens a Angola e a Bósnia, dizendo que esse trabalho lhe dava um propósito além de ser uma princesa. Mas isso também trouxe perigo. Ela havia desagradado pessoas importantes ao se envolver em questões políticas. Jenny Bond, ex-repórter da BBC especializada na família real, falou sobre a importância do momento escolhido. No início de 1997, Diana estava num momento decisivo. Ela sempre me dizia que, independentemente do que estivesse acontecendo em seu casamento e em sua vida, e de todas as dificuldades, ela não tinha mais seu título real, mas havia encontrado sua própria voz. Ela estava fazendo uma diferença real no mundo, mas não era isento de perigos. Diana contou a Anne que se sentia observada. Ela notou carros a seguindo e ouviu silêncios estranhos durante as chamadas telefônicas. Mas ela não parecia assustada.
Suas palavras soavam como as de alguém fazendo planos caso algo acontecesse. As últimas palavras de Diana para Anne não foram sobre medo ou tristeza. Ela escreveu com esperança. Esperança de que a família real pudesse mudar, de que seus filhos pudessem ser felizes e de que até mesmo relacionamentos distantes pudessem se aproximar. Ela terminou a carta não como uma princesa, mas como uma mãe confiando a alguém que respeitava o cuidado com o que mais importava a seus filhos. Ao final da carta, Diana acrescentou uma breve nota dizendo que o tempo provaria que ela estava certa. Hoje suas palavras parecem verdadeiras. William tenta equilibrar os deveres reais com uma vida comum, enquanto Harry escolheu a liberdade em vez da tradição. Diana já previa tudo. A carta de Diana para Anne não surgiu do nada. O relacionamento complicado entre elas começou anos antes, moldado por uma rivalidade silenciosa. O que causou o distanciamento entre essas duas mulheres fortes. E como uma pequena desavença em um batizado real mudou tudo, a divisão real entre dever e mudança. Nos salões suntuosos do Palácio de Buckingham, no início da década de 1980, duas princesas viviam vidas muito diferentes. A princesa Anne já havia encontrado seu papel na família real. Ela trabalhava arduamente, participando de muitos eventos a cada ano, mas não buscava os holofotes. Seus dias eram repletos de trabalho de caridade, eventos militares e reuniões com líderes deveres importantes, porém menos glamourosos da família real. Lady Pamela Hicks, prima do príncipe Philip, e alguém que conhecia bem a família real, lembrou-se do trabalho árduo de Anne. Ela disse que Anne acordava cedo, lia documentos importantes e viajava para lugares distantes da Grã-Bretanha. Anne nunca buscou elogios. Ela acreditava que o dever era sua própria recompensa. Então Diana chegou trazendo consigo o calor e a energia que o público adorou. Enquanto Anne era séria e focada no dever, Diana brilhava como uma estrela. Ela tinha uma maneira especial de se conectar com as pessoas, demonstrar sentimentos e até mesmo quebrar regras da realeza ao abraçar ou chorar. Isso mudou a forma como as pessoas viam a família real. O ex-repórter da família real, James Milton, notou a mudança. Ele disse que o trabalho de Anne, como inaugurar hospitais e visitar escolas, quase não aparecia mais nas notícias. Todos só queriam ver Diana. Se ela usasse um vestido novo ou mudasse o penteado, a notícia ia para a primeira página. A tensão era disfarçada por sorrisos educados. Em eventos da realeza, Anne quase nunca olhava para Diana. Nas fotos de família, ela ficava bem distante dela. Essas pequenas ações se acumularam ao longo do tempo, criando uma distância que duraria anos. Suas maneiras de lidar com a vida na realeza eram muito diferentes. Anne seguia a antiga regra de permanecer em silêncio e nunca dar explicações. Mesmo durante seus divórcios e problemas, ela continuou trabalhando como se nada estivesse errado. Diana era o oposto. Ela falou abertamente sobre suas dificuldades com a alimentação e a saúde mental, fazendo com que as pessoas vissem a família real de uma forma mais humana. Os problemas começaram quando o príncipe William nasceu em 1982. As regras da realeza sugeriam que Anne deveria ser sua madrinha, já que Charles já era padrinho de seu filho Peter. Esse papel tinha como objetivo aproximar a família e demonstrar confiança. A escritora especializada na família real, Sarah Bradford, explicou por que isso era importante. Ser escolhido como padrinho ou madrinha de um futuro rei era mais do que uma simples honra. Isso demonstrava confiança na sabedoria e no caráter da pessoa. Anne achava que seria escolhida. Toda a família também achava isso. Diana fez uma escolha diferente. Ela escolheu amigas que lhe demonstraram verdadeira bondade em vez de seguir a tradição. A exclusão de Anne surpreendeu muitos na família real. Quando o príncipe Harry nasceu 2 anos depois, Diana mais uma vez não escolheu Anne como sua madrinha. Lady Susan Hussey, que trabalhava em estreita colaboração com a rainha, viu o que aconteceu em seguida. Ela disse que Anne ficou magoada. Para Anne não se tratava apenas de ser excluída. Ela sentia que Diana a estava rejeitando, assim como tudo o que ela representava, dever, tradição e a maneira correta de fazer as coisas. A reação de Anne dizia muito. No dia do batizado de Harry, ela não compareceu. Disse que tinha outros planos, uma viagem de caça em sua casa de campo. Sua mensagem era clara. Se Diana podia ignorar a tradição, ela também podia. Depois disso, elas se distanciaram ainda mais. Anne se concentrou ainda mais em seus deveres reais, enquanto Diana começou a se manifestar por conta própria. Quando se encontravam em eventos familiares, eram educadas, mas distantes. Cada uma representava uma ideia diferente do que significava ser uma princesa. Mesmo com suas diferenças, elas tinham algo em comum. Ambas queriam ser elas mesmas em um mundo da realeza que esperava que as princesas fossem quietas e obedientes. Elas apenas trilharam caminhos diferentes para isso.
Enquanto os jornais e os eventos da realeza mostravam a rivalidade entre elas, havia muito mais acontecendo dentro do palácio. No início, Diana teve dificuldades para compreender a vida na realeza. Mas como o fato de Anne ter ignorado sua ajuda moldou a Diana que o mundo amaria mais tarde, a luta de Diana por aceitação. Antes da fama e da tristeza, antes de o mundo chamá-la de princesa do povo, Diana Spencer era uma jovem de 19 anos, entrando em uma vida repleta de regras e tradições antigas. No verão de 1981, poucas semanas antes de se casar com o príncipe Charles, ela caminhava pelos salões suntuosos do Palácio de Buckingham, tentando compreender o estilo de vida da realeza. Marian Crawford, que trabalhou para a família real, viu Diana se esforçando para se adaptar. Ela contou que Diana passava horas praticando a reverência perfeita, aprendendo a se dirigir a diferentes pessoas e estudando as regras da realeza. Ela desejava muito fazer parte da família. Anne observava sem muito interesse. Em jantares formais, Diana tentava conversar usando as palavras educadas que havia praticado. Anne apenas acenou brevemente com a cabeça e continuou comendo quase sem olhar para ela. Essas pequenas rejeições doíam mais do que qualquer palavra áspera. Lady Elizabeth Anson, prima da rainha, percebeu esses momentos. Ela disse que Diana conseguia iluminar um ambiente. Mais perto de Anne, ela parecia menor. Você pode nos contar sobre as festas reais que organizou no passado? Elas são tão diferentes de como eram antes. Seu sorriso se desfez e ela perdeu a confiança como uma flor que se fecha no frio. Os funcionários do palácio perceberam a mudança em Diana. Ela não era mais tão calorosa e livre. Em vez disso, ela ficou nervosa. Antes de eventos familiares, ela verificava as regras repetidas vezes com medo de cometer erros. Mas por mais que tentasse, Anne nunca parecia aprovar. Em 1982, o ex-chefe do palácio Darren McGrady encontrou Diana sozinha na cozinha tarde da noite. Ela estava chorando e dizendo que não entendia o que tinha feito de errado. Ela continuava perguntando por que alguns membros da família não conseguiam aceitá-la como ela era. À medida que o casamento de Diana com Charles começava a desmoronar, ela se sentia cada vez mais sozinha no palácio. As mesmas paredes que testemunharam tantas histórias da realeza agora aprisionavam uma jovem mulher lutando contra a tristeza e um distúrbio alimentar. Quando pedia ajuda, encontrava apenas silêncio. O correspondente real Richard Kay observou que o design do palácio refletia sua atmosfera emocional. Os longos corredores, as portas fechadas e as regras rígidas sobre o distanciamento social transmitiam uma mensagem clara. As lutas pessoais deveriam ser mantidas em privado e demonstrar fraqueza era inaceitável. A reação de Anne às dificuldades de Diana dizia muito. Quando Diana faltou a eventos por causa de sua bulimia, Anne teria comentado que a doença não deveria interferir no cumprimento do dever. Isso demonstrava o quão diferentes elas eram. Anne acreditava em se manter forte e discreta enquanto Diana era aberta sobre seus sentimentos. Em 1990, Diana encontrou maneiras de lidar com a situação. Ela fez amizade com funcionários de nível hierárquico inferior, criou espaços tranquilos onde pudesse ser ela mesma e usou as regras da realeza para se proteger. Mas isso teve um preço e mais tarde ela contou a amigos que havia perdido partes de quem realmente era. A prima de Diana, Sarah Spencer, compartilhou um detalhe importante. Ela disse que Diana mantinha um diário durante a infância e adolescência. Nela, Diana escreveu que se sentia como uma atriz em uma peça onde todos conheciam o roteiro exceto ela. Anne não era vista como uma inimiga naquelas páginas, mas como alguém que Diana desejava que a ajudasse a aprender a sobreviver no mundo da realeza. Por muitos anos, as paredes do palácio guardaram essas histórias não contadas. Agora, a carta recém-descoberta de Diana para Anna revela seu último esforço para diminuir a distância entre elas, uma distância que moldou profundamente a vida de ambas de maneiras inesperadas. As mesmas paredes do palácio que outrora silenciaram Diana revelariam mais tarde a verdade de suas palavras. Conforme seus filhos cresciam e faziam suas próprias escolhas, quantas das advertências de Diana a Anna se concretizariam e o que Anna fez com essa compreensão? A profecia se cumpriu. Em 2024, William e Harry estão vivendo suas vidas de maneiras muito diferentes, exatamente como sua mãe previu. As pessoas que acompanham a família real ficam impressionadas com o quão certa Diana estava. A carta que ela escreveu para Anne nos últimos meses de 1997 não parece um aviso desesperado, mas sim um mapa claro do futuro que agora se tornou realidade. Margaret Wells, que trabalhou para Diana e Anne, compartilhou um detalhe interessante. Ela disse que Anne guarda um exemplar antigo do The Times de agosto de 1997 em seu escritório em Gatcombe Park.
A manchete diz: Diana pede mudanças na realeza. E muitas pessoas acharam que Diana estava exagerando na época, mas agora está claro que ela entendia coisas que outros não entendiam. William, que um dia será rei, encontrou uma maneira de respeitar a tradição e ao mesmo tempo fazer mudanças. Ele se casou com Catherine Middleton, que não nasceu na realeza, assim como sua mãe. A forma como eles criam os filhos é semelhante à de Diana. Os filhos frequentam escolas regulares, participam de atividades cotidianas e demonstram afeto em público. Tudo isso era o que Diana desejava, como escreveu em sua carta. O ex-oficial de proteção real Graham Sterling lembrou como Anne influenciou William discretamente. Após a morte de Diana, Anne apoiou a maneira moderna como William lidava com os deveres reais. Ela nunca falou sobre isso publicamente, mas aqueles que trabalhavam dentro do palácio viam como ela defendia as escolhas dele durante reuniões familiares privadas. O caminho de Harry foi ainda mais diferente. Em 2020, ele abandonou seus deveres reais ao lado de Meghan Markle, chocando a família real. Mas Diana já previa isso. Em sua carta para Anne, ela escreveu sobre a forte pressão da vida na realeza e como um de seus filhos poderia um dia escolher a liberdade em vez do dever. A historiadora da realeza doutora, Eleanor Bradford, explica como Anne reagiu de forma diferente. Enquanto outros membros da família se manifestaram contra as escolhas de Harry, Anne permaneceu em silêncio. Ela não o apoiou, nem o criticou. Isso foi muito semelhante ao que Diana havia escrito em sua carta sobre como lidar com tal situação. A família ainda luta para acompanhar os tempos modernos, exatamente como Diana previa. Ela alertou que se não mudassem poderiam perder importância. Agora as notícias mostram que isso está acontecendo. As antigas regras da realeza nem sempre se encaixam no que as pessoas esperam hoje, exatamente como ela havia dito. Pessoas que trabalham no palácio dizem que Anne mudou um pouco desde a morte de Diana. Ela ainda trabalha com a seriedade de sempre, mas ajudou a reduzir o tamanho da família real e deu mais liberdade aos membros mais jovens da realeza. Essas mudanças estão de acordo com o que Diana desejava. Sarah Armstrong Jones, amiga próxima de ambas as princesas, diz que Anne nunca fala sobre a carta, mas a maneira como ela age demonstra algo diferente. Agora, ela apoia discretamente as mesmas mudanças que Diana desejava. Menos membros da realeza trabalhando, mais foco em ações de caridade genuínas e menos atenção a grandes eventos reais. Hoje a família real enfrenta muitos desafios sérios e parece que as palavras de Diana para Anne se concretizaram. A família está tendo dificuldades para manter sua importância em um mundo em constante mudança, ao mesmo tempo que se apega às antigas tradições. Ao mesmo tempo, eles precisam encontrar maneiras de se adaptar e seguir em frente. Essa luta é exatamente o que Diana mencionou em sua mensagem final, na qual alertou sobre a necessidade de equilíbrio entre tradição e mudança. Agora, suas palavras parecem mais relevantes do que nunca enquanto a família real tenta navegar por esses tempos difíceis. Lady Anne Glenconner, que conhece ambas as princesas desde a infância, compartilha suas impressões. Ela afirma que Diana e Anne desejavam que a família real perdurasse no mundo moderno. Elas apenas tinham ideias diferentes sobre como alcançar esse objetivo. Agora, por meio das escolhas de William e Harry, as ideias de ambos estão se tornando realidade simultaneamente. A carta de Diana para Anne reescreveu o que pensávamos saber sobre o relacionamento deles. Mas será que isso faz Anne desejar que ele tivesse se aproximado mais de Diana? Se Diana pudesse ver como as vidas de William e Harry se desenrolaram, será que ela acreditaria que seu aviso foi realmente ouvido? Compartilhe suas opiniões conosco na seção de comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.